Muito obrigado pelo auxílio, Rodrigues, para puxar essa ponta aí. Tá? Então, como é? O soldado está no quartel, que é serviço. Então, nós estamos no serviço. Deixa eu dar uma olhadinha rápida no YouTube. Já vou Cadeia o serviço, Tony, que é cadeia o serviço. Já vou pedindo para a dona Priscila dar uma olhadinha no YouTube aqui, que eu vi que tem um monte de manifestação aqui, para ela nos trazer as perguntas e as manifestações, fazer a participação das perguntas que tem no YouTube. E agradecer o pessoal que está ao vivo, né, seu Beloni prestigiando, deixando muitas mensagens ali, bem legal essa participação do pessoal. Priscila, contigo. Boa noite, me ouvem bem? Que agora eu vou trocar de tela para poder ler as perguntas. Sim, ouvimos. Tá. Vários alunos. Agora nós não te ouvimos mais. Volta de novo aí, Priscila. Acho que caiu o áudio dela ali. Porque a Priscila está de apartamento novo, para quem não sabe, lá numa cobertura em Pelotas. Eu acho que a internet dela ainda não está boa, tá? Fala aí, Priscila. Essa, Priscila. Estão me ouvindo agora? Ei. Sim, estamos ouvindo você. Pode falar. Tá, é que quando eu troco de tela para ir para o YouTube é que dá o problema do microfone. Vou tentar ler a pergunta da Lupe. A primeira pergunta que a Lupe fez foi a seguinte. Gostaria de saber do senhor Beloni como ele vê o nosso festival hoje. De tudo o que ele explanou sobre seus ensinamentos aos grupos, o Enarte reflete nos grupos essa essência ou a competição anula um pouco? A essência ela é só demonstrada na sua totalidade se não existe competição, porque daí existe uma espontaneidade para fazer tudo isso. O Enarte está num caminho de aprimoramento, eu acho, para que a gente consiga traduzir exatamente a tradicionalidade. Mas tem uns quesitos que têm que ser avaliados. Na minha visão de avaliador, para avaliar, eu vejo que o avaliador tem que ter duas visões. A primeira, a visão artística, do contexto holístico total da apresentação em si, e depois ele vai ter que ter um contexto técnico, ou seja, tudo que ele viu holisticamente dessa parte artística, ele deve distribuir naquelas coisas racionais que está ali naqueles momentos. Também acho que as nossas planilhas têm muito quesitos. Está ali orientando. É impossível o avaliador acompanhar figura por figura, movimento por movimento e dar uma nota coerente com a que ele está ouvindo. Então, acho que se simplificasse isso e fizesse um contextão geral e depois, então, conversasse, escrevesse detalhes que aconteceram. Quando a figura tal ouvi isso, eu vi aconteceu, eu acho que seria uma coisa mais coerente. Mas a verdade, eu quero dizer que o Enarte, eu acho que está no caminho mesmo, porque nós temos que começar a orientar. 2014, em Santa Cruz, estava o Zavarize falando sobre o Enarte, não sei o quê, e eu olhando para ele. E ele me olhando. Aí, de repente, ele me fez a pergunta: pois não, seu Beloni? Ele falando, digo, olha, meu presidente, o senhor está avaliando aí, o senhor está falando como um diretor. O senhor não está falando isso aí como uma pessoa técnica. O que acontece no movimento tradicionalista é o seguinte: não existe continuidade do trabalho. Por exemplo, mudou o presidente, muda-se tudo. Esse trabalho que eles fizeram não vale nada. Vamos começar tudo de novo. E, graças a Deus, estamos conseguindo, que eu digo, nós da parte de lá, e vocês cooperando para que se mantenha tudo isso. Uma grande determinação do Enarte foi que não existe diretriz. É o livro que está escrito, está escrito.
E eu também situei isso aí, falei, da minha visão, que esse livro de danças que está saindo agora, ele não é não é um livro para um científico, é um livro para as necessidades do movimento tradicionalista gaúcho. É para isso. Então, praticamente, criou-se uma normativa ali dentro. Quando que o livro exato mesmo é um azulzinho. Mas não pode existir concurso. No momento que existir concurso, dá-se toda aquela confusão, porque há vários entendimentos. A exegese da interpretação. Fala, Pedro Darcio, o que tu falou aí, Tia? Fala, Priscila. Joane, tem mais pergunta agora da Lupe. Tá. A outra pergunta dela é a seguinte: na visão do professor Belloni, harmonia de conjunto e contexto de apresentação são diferentes ou semelhantes em uma mesma apresentação artística? Bom, o contexto da apresentação, na minha visão, no meu entender, é tudo que acontece. É tudo que acontece. Então, se foi traduzido o belo, se foi traduzido a coerência, se houve tradicionalidade dos passos, se a gestualidade estava legal, se a gestualidade era da época. Isso é o contexto. Porque nós não podemos colocar a avaliação da harmonia sobrepor a apresentação em si. E, na verdade, eu digo uma coisa, me parece que ela estava se sobrepondo. Quando começou a julgar harmonia, eu fui convidado para julgar harmonia. Na Interregional de 3 Passos, com o Terço coordenando, aí, com 4 errinhos, a harmonia zerava. Eu falei para ele, está errado isso aqui, não pode ser assim. Como é que eu vou zerar a harmonia? Os caras nunca tiravam, não tinham nota em harmonia. Não tinha nota em harmonia. Então, é o seguinte, a harmonia ela não pode se sobrepor. O que nós temos que entender é um contexto de uma apresentação. Mas daí entra um conhecimento bem aprofundado do avaliador. Usos, costumes, história, gestualidade, tudo isso, entra tudo isso para que ele possa contextualizar toda essa apresentação. E se a harmonia traduziu, o belo traduziu. Não é por um detalhezinho a mais, um detalhezinho a menos, que vai desclassificar isso aí. Obrigada. Tem só mais uma perguntinha agora, que é do Diogo, perguntando se o senhor comandava o grupo Sinuelo do Pago, no Enarte de 2000. O Sinuelo do Pago? Não. O Sinuelo do Pago, eu fui com eles até 98. 98. Porque aí eu saí, né? Porque eu tive que sair. E se eu digo mais, na minha visão, se eu tivesse continuado com eles, teriam ganho o Enarte naquele ano, no outro ano. Mas não. O Belloni, eu acho que é o Sinuelo de Uruguaiana. O senhor estava em 2000 com eles. O vestidinho cremezinho, que o senhor foi para a Eslovênia com eles. De Uruguaiana? Sinuelo do Pago? Não. Lá é o Sinuelo? Sinuelo do Pago, não. Eu não estava, não. Isso, o Sinuelo do Pago aqui de Uruguaiana. É, de Uruguaiana. Certo, eu acho que o senhor estava. Eu acho que o senhor ficou em sexto e eu estava no aconchego. Não. Fiquei em sexto com o Lanceiros. No mais, seu Belloni, lá no YouTube só tem muitos abraços e agradecimentos de vários alunos. Leandro Araújo, aqui de Pelotas. Tem vários amigos aqui que estão abraçando e agradecendo. Até a Kellen colocou agora que não, que o seu Belloni ficou lá só até 98 no Sinuelo do Pago. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela consideração dos meus amigos, satisfação. Todos eles eu carrego. Às vezes eu encontro aqui em Porto Alegre, fulano, mas eu não lembro.
não lembro mais. Eu sou fulano assim, 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 o senhor deu aula, o senhor fez uma palestra, então isso aí. E agradeço essas deferências de todas essas pessoas. Priscila, já vamos Tony, ver aí a hashtag, Priscila, se for possível, tá? Que está vencendo. Pessoal, coloque suas últimas oportunidades para a hashtag. Já vê se tu descobre a frase também, que ficou mais marcante, para nós colocar lá no Instagram. Estamos chegando perto do final. Eu vi o Rodrigues falar e cortei o Rodrigues. Desculpa, Rodrigues, o que seria? o Pablo está com a mão levantada. Mas o Pablo acabou de perguntar e responder. Vai, Pablo. Seu Beloni, eu gostaria de saber se o senhor acha, se a gente levar em consideração a questão do contexto como um todo, se a gente estaria apto hoje a avaliar esse contexto sobre a questão do regionalismo. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu quero saber o seguinte, quantas perguntas o Pablo tem, quantas vezes ele vai entrar aí nas perguntas, caceta? Ele pergunta, responde, duvida da pergunta, contraria e ainda faz uma réplica. Ô, Pablo, o regionalismo, ao meu ver, no Enarte não está mais existindo. Não está mais existindo. Eu vejo pessoal da fronteira usando boletinha da serra, perdeu-se isso. Porque eu também entendo que Porto Alegre era o polo, então tudo convergia para Porto Alegre. Então, aqui não existia, o regionalismo ele foi lá que o FEMORAL começou para a integração entre as regionalidades, mas não está existindo. Mas agora eu quero dizer o seguinte, apesar de tudo isso, de toda essa apresentação massificada que está acontecendo no Enarte, o avaliador tem a obrigação de conhecer as regionalidades. Porque no momento que alguém apresenta uma coisa diferente dentro das regionalidades, ele tem que saber, ele tem que compreender, ele tem que avaliar, ele tem que entender. Senão, não é avaliador. Essa é a verdade. Eu pergunto isso porque teve um Fest Mirim que eu coloquei as minhas prendinhas todas de luvinha de crochê e elas tinham a bolsinha, mas elas não dançaram com as bolsinhas. Elas estavam de luvinhas de crochê. E se o senhor bem sabe, na questão regional, na região de Rosário, Caciqui ali, antigamente as mulheres usavam as luvinhas de crochê. E aí a orientação que eu tive foi, eu dancei o sábado, passei por domingo, e me disseram, no domingo tu não põe, porque senão vão ter que desclassificar. Não, acontece o seguinte, pessoal, eu vou dizer uma coisa para você, é que isto é discutível essa questão de luvinha de crochê, porque houve um momento que o pessoal estava usando luvas com meio dedo, então isso aí não era, porque toda a indumentária, todo negócio, ele tem que ter funcionalidade. Eu vou colocar aqui para que haja uma contextualização posterior, talvez. Quando vamos usar luva? Quando estamos com frio. Eu sempre parto do princípio. Tem funcionalidade isso? Não tem. Então, não se tem. Porque não se usava esses acessórios para a dança. A dança era pura, uma expressão pura. Né? Então, era isso que a gente tem que entender, tem que compreender essa situação. Tá? Tony, Daniel agora está com a mão levantada. Posso fazer a pergunta? Tudo atrasado, né, Seu Beloni, vai lá. Ou qualquer um que possa me ajudar. Na verdade, agora que vocês falaram da luva aqui, e daí me veio uma lembrança aqui, uma pergunta até que qualquer um que saiba, peço que me responda. Para mim não, senão eu vou ter que ir muito atrás para ler, para ver. Aqui em Soledade eu tenho o CTG Marciano Brum. E daí o Marciano e o Filácio foram fazendeiros aqui e já faleceram. E daí tem a irmã mais nova dele, uma senhora de 89 anos por aí, uma senhora bem de idade. E daí, sábado passado, tem um programa de rádio que faz entrevista com pessoas antigas. Histórias de Vida é o nome do programa.
E ela estava contando que essas botinhas as botas que as prendas usam para dançar hoje, as tias e a mãe dela usavam como calçado de montaria. E quando elas chegavam no baile, elas tiravam as botinhas e botavam a sapatilha, porque eles só usavam essa bota para andar a cavalo. Elas não dançavam com essa bota que hoje é usada para dançar. Não, eu vou te dizer uma coisa, o seguinte. Essa questão de botinha também acontecia o seguinte. Eu acompanhei minhas tias em baile. Por exemplo, eu sou memória viva da meia canha, sou memória viva ainda da polonese, que você vi dançar isso aí. O que acontecia é o seguinte: você viajava ou você ia para o baile com um sapato. Lá no baile você colocava um confortável para dançar. Mas a gente não pode afirmar, porque essa é a verdade. Não sei que tipo de bota essa senhora, talvez seja parecida, mas eu acho que não era igual a essa. Eu acho que o Pedacinho pode até dar um esclarecimento melhor do que eu sobre isso aí. Porque meu entendimento é justamente esse, né? Porque a gente não... Porque era isso que acontecia. Chegava, trocava e pronto, acabou-se. Agora, que essas botinhas fizeram, esse tipo de calçado, fizeram parte do indumentário, fizeram. Então, Pedacinho, por favor, dá uma mão aí. Tem muita coisa que foi se criando no caminho. E, às vezes, uma imagem, ela cria uma distorção bem violenta. Vou contar primeiro da imagem. Quando eu estava fazendo o curso de folclore em Portugal, na Ilha Terceira, nos Açores, tinha uma moça, uma senhora, que era patroa do CTG de Rio Grande, que estava fazendo o curso também. Ela era professora universitária e estava por lá. Bom, ela resolveu mostrar um vídeo de indumentária para montaria. E ela mostrou, inclusive no vídeo ela mostrou ela a cavalo. Eu não entendo muito de salto feminino, mas o salto dela não era mais grosso que a minha caneta e tinha aproximadamente o tamanho da minha caneta. Não sei se era dos 15, 18 ou 24. E eu imaginei que se aquela mulher descesse do cavalo no campo, ela ia atolar as botas de tal forma pelo salto que ela não sairia de lá. Bom, ela mostrou isso aí num curso, no meio de um curso para o aluno. As pessoas que não têm informação vão pensar o quê? Outra, aqui em Juí, o meu grupo fazia show para os turistas do Nordeste. E daí, um menino, que eu não vou nem citar o nome, por causa que ele é falecido já, faleceu bem novo, ele estava dançando e uma turista do Nordeste perguntou para ele: da onde é essa roupa? E ele disse: não, é daqui mesmo. Quer dizer, aquela mulher levou a informação que a bombacha nasceu em Ijuí. Eu vi em Portugal, em desfiles, nos desfiles do Festival Internacional de Folclore, que eu participei, mulheres usando uma botinha parecida com essa que as meninas aqui usam. Mas eu nunca tive a informação que essa bota era uma bota de montaria. Eu tenho a informação que a mulher não usava bota, isso sim. Né? Como não usava xiripá, porque o único vestígio que eu tenho de mulher usando xiripá é a Cecília de Assis Brasil, que o pai dela tinha ido, ele era político, estava no Rio de Janeiro, e eles tinham um gado Jersey, que ele tinha importado, e ela teve que ir para o campo e botou o xiripá do pai e foi no campo. Ela relata isso. É o único vestígio que tem. Por quê? Porque é uma indumentária eminentemente masculina. Usada por homens de pouca valia, né? Não era uma indumentária feminina. Mas
as pessoas que viram ela guardaram a imagem. Tá? Então, a imagem, às vezes, ela pode criar uma pequena confusão. Desculpe, não sei se contribui. Tá, contribuiu. Muito obrigado, Pedro Darcy. Acontece que eu vou citar duas situações. Eu fui dar uma palestra no Santa Mônica em 80, 90, me lembro lá. E aí os CTG se reuniram e levaram uns palestrantes e eu fui falar sobre danças e sobre indumentária. Então, cada dia era num CTG. E chegamos num CTG, tudo organizado, tudo bonito, tudo elegante, sei lá. A comitiva, as recepcionistas, as mulheres, todas de xiripá. Todas. Digo, meu Deus do céu, e agora? Fui falando, sentando que o xiripá era um traje masculino, usado por pessoas para fazer o pedacinho de pouca valia, aquele negócio e tudo mais, que era um traje campeiro, aquele papapá, aquele negócio e tudo mais. E ninguém falou. Aí, de repente, digo, vou me desculpar, mas eu vou ter que falar. Eu estou dizendo aqui que o xiripá é um traje campeiro, não é um traje feminino. Tá, tudo bem, aceitar, pediram desculpas depois mandaram. Por quê? E outra vez eu fui dar uma palestra sobre indumentária aqui no CTG Tiaraju, fui contestado abertamente por uma prenda, porque a gente estava colocando as questões dos vestidos, como é que era o vestido da mulher, e ela disse, mas a minha avó tem um vestido, que usava aqueles vestidos tipo chimarrita, que chamavam antes, e degotado, que era do tempo dela. Digo, sim, no tempo das minhas tias também eram uns vestidos assim, mas não era aquele vestido tradicionalista daquela época. Mas o Saint-Hilaire tem vários desenhos com aqueles degote grande. Sim, tudo bem, concordo com você. Mas você sabe aonde o Saint-Hilaire andou? Que local ele viu isso? Em que local ele pesquisou isso? Foi cabarés? Foi, com certeza, em casa das fazendas. Não foi. Então, são essas coisinhas assim que a gente tem que procurar desmanchar, justamente falou, porque é a imagem. E eu também, eu acho que especificamente de montaria não é. Ela lá na fazenda dela até poderia usar, como poderia usar bombacha até para montar, bombacha masculina, mas não era o tradicional. E esse sapato que o Pedro assim falou, ele não é funcional. Ele não tem função. Né? Não adianta. Então, tá certo. Obrigado, Pedro. Bom, eu acho que o Pablo não vai levantar a mão agora, Rodrigues. Agora eu acho que terminou as perguntas do Pablo. Priscila, qual é a hashtag mais votada hoje, Priscila, para a gente ir para o finalzinho já? Só sei que eu ganhei mais uma noite de hashtag. Ah, não acredito. E você pode conferir lá, porque hoje eu não tenho a Márcia de Ganhou do contraponto. Bruno! Ganhei. Mas a Priscila não falou que ia vir sempre puxada? Olha aí. Então, deram sorte que na última reunião estava fechado. Mas vamos lá. A hashtag que ganhou hoje foi a minha, que eu coloquei lá, que é hashtag Beloni Grande Mestre. Então, essa é a hashtag também. Então, tu já Obrigado, Priscila. Um prazer. É um prazer agora muito mais ainda, Priscila, por falar com você. Priscila, quantas hashtags tu já ganhou? Eu cheguei na terceira hoje. Ah, na terceira hoje. Então quer dizer que tu pode pedir música. Pede música que o Pedro Darcy toca na próxima, olha aí. E a frase... Deixa eu fazer... antes de passar para a frase vencedora, tem um recadinho aqui muito legal no YouTube, que é deixa eu pegar o nome aqui para eu não falar mentira, que foi um posteiro do seu Beloni, que ele colocou que foi posteiro do Lanceiros da Zona Sul por 7 ou 8 anos, e ele, todas as classificatórias, o seu Beloni acertava no mínimo 2 danças. Foi o Rafael Álvares que colocou. Era tiro e queda. Ele falava que ia cair as danças e no mínimo 2 era certeira. Então, ele relembrou esse caso aqui.
Show de É bola. verdade. É, Obrigado, Rafael. Um abraço. Priscila, e a frase? Qual a frase? Foi o Bruno que... Então a hashtag aí vencedora tinha que ser hashtag Beloni Mãe de Ná. Não, Beloni bruxo. Era para ter colocado essa, perdi o feeling. Qual é a frase vencedora aí? A vencedora de novo do Bruno Martins diz assim: a dança vai muito além de passos e da prática. A dança é aprendizado. Aprendizado este que permeia para a teoria, onde as duas se contemplam no trabalho final. Já estou com a frase aqui, ó, já está aqui separadinha do Bruno. Depois vai lá para o Instagram. Quem puder, vai lá no Instagram curtir essa frase aí. Seu Bruninho, nós Eu temos... poderia falar um pouquinho, Tony? Senhor? Poderia falar um pouquinho? Aproveitando essa deixa da frase ou não? Pode, fique à vontade. Tá. Bruno, eu vejo isso como uma verdade, tudo isso que você falou. Porque a dança em si, ela transcende o ser humano, ela transcende o espaço, ela entra em comunhão e ela nos leva para uma outra dimensão, ela transcende o nosso ser. Então, é o momento que a gente fica tomado pela aquelas energias, por aquelas emoções, por aqueles sentimentos, a gente sai de uma apresentação, sai de um movimento, de uma dança, não sabe o que fez, só sabe que está feliz. Então, isso é importante, é o mais importante. Perfeito, seu Beloni. Seu Beloni, eu vou deixar as suas considerações finais para depois da ata. Senão o seu Beloni, o seu Pedro Darcy coloca as suas considerações na ata. Então, eu vou lhe dar essa chance. Tá? Vamos para a leitura oficial da nossa ata, então, com Pedro Darcy. Bueno? Então, vamos lá, guris. Como é bom matar a saudade. Com ele eu muito aprendi. O gaúcho é do meu tempo, o amigo Beloni. Muitas vezes corremos estrada para honrar a tradição, dando curso e aprendendo, fazendo avaliação. Mas o Fala Aí, Professor, nos proporciona esse espaço para estar juntos na distância e poder dar-lhe um abraço. Ele lembrou com carinho sua história tradicional, quando nós já nos envolvíamos no Festival do Mobral. Estendeu um paralelo em duas festas irmãs e como é que acontece no Enarte e no Fegadã. Disse que, na sua postura, quando emocionado diz que entre os dois, o mais gaúcho, o Fegadã é mais raiz. Disse que já perdeu o rodeio e que ele trancou no gogó. O vitorioso, vocês pasmem, um grupo de um par só. Para ele, a harmonia de conjunto, além de muita destreza, nós temos que observar ordem, proporção e beleza. Gostei quando o Beloni se gastava explicando. Isso é coisa para a Taura, você dançar filosofando. O Ednei, quando aluno, viveu o que ele disse antes. Ele dançava sem pensar para chegar no seu quadrante. Por isso, eu sou bailarino. Eu era bom na choreia. É só olhar para o meu semblante, o tamanho das minhas orelhas. O Cláudio de Goela Seca, com a Sandra no seu lado, estava dele beber água, o charque estava salgado. Ele devia ter eu devia ter tido esta aula para não fazer ao contrário, ir depositando os meus passos num aprendizado bancário. O Tony é que é culpado pela anarquia dos galpão, ensinando gestos alienígenas para fazer interpretação. Eu interpretei diferente.
achei que tinha mais graça. Em vez de dançar com um copo d'água, preferiam de cachaça. Acho que foi o Ednei, preocupado com a postura, foi explicar numa dança e errou a ligadura. Dom Camilo era assim, não adula, pica-pau. Os campeões nos seus grupos, ou as confusões nos seus grupos, ele desmanchava a pau. Psicologia campeira, para botar o peão na estrada. Era com muito carinho que o Beloni dava uma mijada. Quero agradecer com carinho a presença das meninas. Obrigado, Priscila, Estela e Sandra. Representação feminina. Esse foi a pedido, foi ela que mandou fazer. Dom Camilo está em Santa Maria, veio cheirar nos pelegos. Dá um baita de um abraço no meu querido borrego. Apertando o Beloni, o Camilo saiu do salto e perguntou sem rodeio: quando tu volta para os palcos? O Tony pegou um gesto e pôs o Cláudio no caminho. Mas ele perguntou para a Sandra: tu bebeu todo o meu vinho? A Sandra então confirmou: você não demonstre mágoa e segue aí com o teu copo molhando os beiços com água. O Pablo é meio biológico nos olhares que fazia. O seu olhar mais sedutor era aquele de periferia. Guri é bicho medonho na maneira de dançar. E tem prendinha tinhosa, dança arrastando os piá. Quero ser amigo do Ricardo. Me arrepiei quando ele falou. Disse que viu imagens dele filmadas pelo seu avô. O Beloni, respondendo, cravou o facão no toco. Acho que ele viu que ele estava usando o espírito de porco. Não entendi o professor. O YouTube não é para fraco. E separou o joio do trigo, os novos e os veiacos. O Lucas deu uma risadinha na solução encontrada. Para resolver os problemas, é só tu dar uma cesteada. Eu gosto dessa expressão e não canso de falar. Quem se dedica a secar lágrimas não tem tempo de chorar. O seco para botar fogo, te juro que me espantei, explorando o comportamento do nosso parceiro Ednei. O Alzheimer é complicado. A ideia vai mermando, chega num ponto e não sabe se está saindo ou chegando. Eu já estava sentindo falta, e ele conserva o estilo. Tinha que dar uma reinada. Vamos botar ordem, Camilo. Isso é coisa de gaúcho. Ou é pura ladainha. O grupo entrar na sala arrodeando uma bolsinha. O Fábio me lembra a coruja pelo estilo e a paciência. Fica na sala e não fala, mas olha bastante e pensa. Bem colocado o Camilo, só você sabe falar. Segundo disse o porteiro, o Beloni é a mãe de Ná. Bueno, uma baita aula, podem aplaudir, guris. Até o próximo encontro. Muito obrigado, Beloni. Excelente ata, Pedro. Como sempre, é um momento fantástico a leitura da ata, porque ele está sempre ligado. Mas o segredo dele, a gente já sabe, é a Estela, né? É a Estela que dá as dicas e ela que fica visualizando tudo. Antes de passar para as considerações finais do seu Beloni para a despedida, avisar o pessoal que sexta-feira é o Bruno Martins que vai falar sobre o Boitatá, tá? E o campeonato da Força B. Na terça-feira que vem, nós vamos ter o Emerson Ribeiro falando dos campeonatos do Rush da Saudade e trazendo as dicas de campeão, assim como o nosso amigo Bruno, que vai dar as dicas de campeão agora na sexta-feira. Então, convidamos todo mundo para a reunião sexta-feira, às 21 horas,
com as dicas do Bruno Martins, tá? Que é o nosso filósofo agora, porque está ganhando todas. Seu Beloni Bastos, suas considerações finais. Pedro Darcy, a Estela é o HD externo do Pedro Darcy, porque quando o alemão chega, o alemão sabe o AL, conhece o AL, o Alzheimer, né? Quando é o alemão, aí o HD externo funciona. Então, essa é a situação. Mas eu gostaria de saber se eu poderia ter essa ata, porque aproveitar a veia poética do nosso colega, do nosso amigo Darcy, que a gente já conhece ele de muito tempo atrás, de muitas passagens, de muitas conversas e de muitos estudos juntos, né? Mas eu quero, Tony, obrigado pelo convite de ter participado, obrigado também pelo convite dessas pessoas que estão aí, desses convidados, para a gente poder debater, para a gente poder conversar. Foi num alto nível, num alto nível de conversa, e é assim que nós fazemos o tradicionalismo. E é assim que nós vamos deixando um legado, né, pessoal? Porque esse legado é o que vai nos representar. Porque tem um ditado, como diz o gaúcho, que diz o seguinte: quando você chegou, todos sorriam e só você chorava. Viva de tal maneira que quando tu fores, todos chorem, só você sorri. Então, essa a mensagem que eu estou deixando, porque nada é melhor, nada é mais gratificante do que o trabalho realizado, do que os amigos, das confraternizações, porque nós estamos, por exemplo, eu já estou chegando, estou cada vez mais perto do lado de lá, mas tenho certeza que vou deixar um bom legado e também tenho certeza que vocês que estão construindo a sua caminhada e uns possam também ter a certeza de que, pelo menos no meu coração, todos terão um respeito enorme e uma consideração enorme. Muito obrigado por mais esse momento com vocês. Seu Beloni, nós é que agradecemos. Muito obrigado por ter depositado esse tempo, que a gente sabe que o senhor tem muitos estudos e hoje forneceu muito conhecimento, trocou muita informação conosco, né? Muito obrigado mesmo por ter aceitado. A casa é sua, viu? Quando quiser fazer parte de alguma reunião, vir conversar, se estiver disponível também para trazer algum conhecimento, está sempre convidado. A casa já é sua, já é da comunidade, então não tem muito o que ficar fazendo cerimônia com o senhor. Quero agradecer o Hermelind lá, que é o nosso patrocinador, é membro do projeto Falei Professor, do canal, a Marcileia, que está por ali, a Kelly, tá, que também está por ali. Esse pessoal tem contribuído bastante, e avisar eles que amanhã nós temos o vídeo exclusivo para membros do canal, onde nós vamos seguir falando sobre gestual cênico, tá? Que a gente fez na última aula, bem bagunçada, e a gente conversou. Também o Cláudio e a Sandra, que são membros do canal, que estão aqui na reunião, né? Amanhã, então, a gente faz outra reunião, aquela exclusiva para quem é membro. Agradecer a todo mundo que participou, parabenizar o Pablo de novo, assistam lá o vídeo no canal do El Gaucho, que foi muito bom, tá? Hoje falando com o Cláudio Melo. Vamos começar as despedidas, enquanto o Pedro se pega o violão para a oração. Agradecer o Ednei pela colaboração, por ter participado hoje, dá um tchau aí, Ednei. O Bruno Martins, te prepara que sexta-feira nós vamos trazer um caderno só de perguntas. Priscila, mesmo que atrasada, chegou já trabalhando, então muito obrigado pelo trabalho, faz muita falta. A Marcileia, que está lá no YouTube também, estava na reunião CBTG e ao mesmo tempo estava conosco. Rodrigues hoje fez as do Gladys e da Maíra, mas está sempre aí, né, para trabalhar. Dá o teu recadinho de sempre. Se inscrevam no canal, façam parte do grupo do Telegram. Pessoal, vamos adquirir o e-book, hein? Né, Tony? Bom. Exatamente, para ajudar o nosso amigo Vianney, não esqueçam disso. O Daniel Oliveira, que está sempre conosco, que hoje contribuiu muito. Fábio Razador, um abração. Hoje não tivemos nada polêmico, mas estava ligado aí quando precisamos, está sempre ali. A coach Sandra Lima e o Cláudio, que estão conosco sempre. Tá? O seu Beloni já fez a despedida dele. Eu falei do Pablo, né? Falei de todos. Só deixo para o Pedro Darcy e a Estela fazerem o nosso encerramento oficial com a oração. Então, nos abençoando até sexta. Tudo em nós tem um
um propósito, pois somos filhos de Deus. Ele tem nos filhos seus sua imagem e semelhança. Homens, mulheres, crianças, vegetais ou animais, Ele nos criou iguais e a terra foi nossa herança. Mas o homem não entendeu por que estava na terra. Destruiu, provocou guerras e ganâncias desenfreadas. Regou de sangue as estradas, plantou discórdias no chão, esqueceu que somos irmãos, só via o seu e mais nada. Algo mais grave nas trevas rondava a humanidade, ameaçou campos, cidades, com um evento nuclear. Seria o extermínio total. Então, Jesus, com seu manto, cobriu a todos os cantos com um bem maior do que o mal. Se um sopro da sua voz pode abrasar toda a terra, com ele nosso orbe encerra todo um ciclo que viveu. No estágio que recebeu, é clamado a toda voz, mas vai depender de nós e a graça santa de Deus. Um serzinho invisível que a providência mandou, fez o homem solidário e a terra toda parou. Um serzinho invisível que a previdência mandou, fez o homem solitário e a terra toda parou. Pedro, muito obrigado. Show de bola, como sempre. Vocês dois não se despediram, se despeçam aí, para a gente não deixar vocês sem se despedirem. Seu Beloni, foi histórico, muito lindo, muito legal essa reunião, aprendemos muito. Contemplado agora com Pedro e a Estela transbordando na oração, nós vamos encerrando, agradecendo o pessoal que está no YouTube, tá? Muito obrigado mesmo pela presença, é por vocês que a gente faz essas reuniões.